Um grande aumento de viagens e o progresso da ciência é um sinal. Daniel profetizou que muitos correrão de uma parte para a outra. Essa profecia se cumpre nos dias de hoje com o aumento de viagens por todo o mundo através de tecnologias como avião, navio e carros. Muitos aeroportos estão atingindo o seu limite máximo de voos para atender o grande fluxo de passageiros para os mais diversos locais do Brasil e do mundo. Daniel afirma no seu livro que a ciência se multiplicaria. No século XX, ocorreu os grandes avanços tecnológicos em todas as áreas, como a informática, indústria, eletrônica, genética, médica, entre outras. O homem passou a dominar tecnologicamente todas as áreas da ciência. O futurista Buck Fuller criou o conceito da curva de duplicação do conhecimento. Para ele, até 1900, o conhecimento humano dobrava a cada século. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento já dobrava a cada 25 anos. Em 2014, o conhecimento dobrava em média a cada 12 meses. Esse ritmo tende a acelerar com o advento de novas tecnologias. A expectativa é que em 2020 o conhecimento dobre a cada 12 horas. Na continuação desse vídeo deixarei algumas reportagens sobre as tecnologias que estão por vir e que causarão uma grande explosão no avanço da tecnologia até 2030. Esteja preparado, pois o fim dos tempos está mais perto do que imaginamos. Hoje a gente está chegando no limite da nossa computação tradicional, né? O processador que tem nesse notebook aqui da Leila, no nosso Da smartphone, Leila, não é meu. Que está aqui, que a Leila está usando, ele é baseado dentro de transistores e dentro de um código binário. Sinteticamente, a instrução que ele está recebendo ali ou é 0 ou é 1. Isso é um nível atômico, um nível visível ou invisível, mas numa escala determinada. Quando a gente vai para um mundo subatômico, as menores partículas que existem no universo, as leis são diferentes. A mecânica quântica funciona diferente das leis que estão regindo aqui a nossa bancada. E aí, quando você vai fazer cálculo, é diferente. Então, em vez de 0 ou 1, que é essa instrução que essa máquina recebe, pode ser 0, 1 ou 0 e 1 ao mesmo tempo. Na física quântica, pode ter superposição de informações. E isso, traduzindo para a prática, significa que o poder de cálculo vai ser absurdamente maior. Você está dando muito mais poder de instrução para uma máquina trabalhar. E ela é feita nesse computador aí, que pela primeira vez ainda é um trambolhão. A gente está vendo ali do tamanho de uma sala, mas a IBM construiu um computador quântico que ela está chamando de comercial, ou seja, já é capaz de você colocar uma máquina dessa, por exemplo, num estúdio como esse aqui, ou numa sala. Antes, isso ficava restrito a um laboratório. Por que tem toda essa estrutura? Porque, como eu disse, trabalha em escalas muito pequenas e é muito instável. Então tem que estar uma temperatura baixíssima, tem que estar numa câmara de vácuo para que o computador trabalhe da forma mais estável possível. É um super avanço. Nós aqui, seres humanos comuns, vamos demorar um pouquinho para receber os efeitos disso, mas quem trabalha, por exemplo, na área de saúde, pesquisa, na área de mercado de capitais, tudo que a gente chama hoje de Big Data, de superprocessamento de informação, até na área, por exemplo, a gente estava falando de segurança, você começa a analisar dados de uma maneira muito volumosa e muito rápida. Esse tipo de computador vai revolucionar a nossa vida. Então, é um avanço. Ainda você pode falar, é muito grande, olha só que trambolho. Não, vai mudar absurdamente o mundo como a gente conhece. Para dar o mesmo exemplo para vocês dois, já que a gente está falando de duas áreas, então medicina e segurança. Imagina que se um computador central como esse, do governo brasileiro, soubesse em tempo real, e aí eu faço só um parêntese para a gente pensar em privacidade, mas vamos supor que esse computador, com a criptografia, com a proteção da privacidade, soubesse em tempo real cada exame, cada boletim médico que está sendo gerado em tempo real. Você teria uma fotografia em tempo real da saúde no Brasil agora. Olha o poder de informação isso. Ou numa mancha criminal. Vamos supor que
todos os dados, gerou um boletim de ocorrência online. Você tem um mapa em tempo real. Uau. E aí, o que eu estou falando, que é a sua ideia, Veloso, é você trazer pessoas com a sua inteligência, por exemplo, e falar assim, que tipo de aplicação que a gente pode fazer para combinar informações e gerar. Então, eu poderia automaticamente, se gerou uma mancha criminal aqui, a inteligência artificial vai falar assim, desloca X PMs para cá, ou X policiais civis para esse... Você pode quase imaginar que você vai atuar de uma forma, porque a gente pensa sempre na forma repressiva, mas eu estou imaginando outra coisa. Preditiva. Preditiva. É isso. Porque você vai trabalhar com preditivos, né? E aí você vai antes do fato acontecer. Eu acho que isso aí traz a inovação, mas ele, para a segurança, vou continuar entrando com recurso aqui para jogar segurança na história. A gente tem um problema gravíssimo hoje, a criminalidade vai avançando e o recurso que o Estado tem para investir em maior número de policiais, equipamentos, isso tudo, a gente está vendo que não tem. Então, a tecnologia, ela pode substituir, amenizar um pouco essa carência de recursos, que a gente não pode viver no Brasil como a gente vive hoje, né? E acho que essa tecnologia pode trazer... Mas ele é mais rápido e tem um maior número de dados, é isso? Processa mais... No fundo, o que o computador faz é conta. Ele analisa instruções e dá resultados. É isso, input, ele recebe informação e processa. Então, ele faz mais processamento de dados do que um computador tradicional. Muito mais rápido. Mas absurdamente mais. Parece que a gente está pensando um degrau acima e, na verdade, o que ele faz é exponencial. 100 degraus, né? Você subir uma escadaria é difícil até a gente inteira, conseguir, né? É muito abstrato, digamos assim. Então vai ler o meu exame. Não, ele vai ler o do mundo inteiro. A nossa inteiro, inteligência não artificial. Hoje o assunto é tecnologia 5G. Velocidade de acesso é, sem dúvida, o principal chamariz, né? Mas as possibilidades vão muito além disso. Quem vai explicar para a gente as vantagens todas é a Juliana Munaro. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Burnier? Bom dia. Tudo bem. Bom, primeiro, já existe previsão da chegada desse 5G, não? Já estão sendo feitos testes. Tem uma ideia aí de que algumas cidades americanas já vão receber essa tecnologia no começo de 2019, mas a previsão mesmo é 2020. E tem um relatório de uma empresa, uma grande empresa de telecomunicações, que fala que 40% do mundo vai ser coberto por essa tecnologia em 2024. Agora, o 5G, qual é a velocidade? Ela é muito maior do que o que a gente tem hoje, né? 10, 20, tem gente que fala 50 vezes maior do que a gente tem hoje, né? A gente tem uma arte para ilustrar aí os benefícios dessa tecnologia, né? O que vai mudar. Hoje, para a gente baixar um vídeo HD de 8 gigas, com o 4G, a gente demora 7 minutos. Isso é um filme? Exatamente. Se for 3G, é 1 hora esperando o download. Já com 5G, são 6 segundos. Isso? É muito rápido, 7 minutos para né? 6 segundos? E é interessante que a gente está falando aí de baixar um filme, mas tudo que a gente faz na internet é transferência de dados, né? Então, se eu mando uma mensagem, se eu clico para ler uma reportagem, tudo isso é transferência de dados. Isso quer dizer que todas as atividades que a gente vai realizar aí na internet vão ficar mais rápidas. A gente tem também uma lista aí de alguns benefícios que essa tecnologia vai trazer para o mundo. Uma delas, claro, um mundo mais conectado, maior transferência de dados e crescimento dos objetos conectados, que é a tecnologia de IoT, né? Internet das coisas. O que isso significa? Que pode melhorar também várias questões em alguns setores da economia, né? A indústria tem operado muito na produção com tecnologia de internet das coisas, então isso vai ficar muito mais preciso, muito mais rápido, muito mais ágil para a gente ter uma informação e tomar uma decisão. A gente também vai conseguir câmeras nas ruas, né, conectadas, a transferência de imagem vai ser muito mais rápido, a gente vai ter a informação muito mais precisa, muito mais rápida para tomar uma decisão. Facilita muito, né, Burnier? Agora, deixa eu te perguntar, quem é que está desenvolvendo o 5G? São os americanos ou são os japoneses? Tem uma corrida aí por essa tecnologia, né? A gente até viu aí nas últimas semanas várias notícias em relação a isso e dizem que tudo o que aconteceu aí, né, de prisões e afim, também está relacionado com essa disputa, com essa briga, né? A gente tem a China, principalmente, Estados Unidos e Coreia também nessa corrida aí para quem vai dominar o 5G. Agora, Juliana, quando chegar o 5G, as operadoras vão ter que trocar todas as torres ou é só trocar algum equipamento? Tem que trocar, o equipamento é diferente, essa tecnologia ela funciona de uma forma diferente, mas
tem que, claro, haver uma adaptação, porque sempre vai haver a mescla de todas essas tecnologias juntas, né? Não é que nunca mais vamos usar o 4G porque estaremos usando o 5G. O 5G, inclusive, funciona melhor para algumas regiões, para alguns territórios. Então, áreas mais remotas, mais distantes, áreas rurais. Vai continuar com a internet mais exatamente, com 4G e tal, porque essa tecnologia funciona também melhor nesses lugares. O 5G, ele é interessante porque ele permite que mais dispositivos utilizem a rede ao mesmo tempo. Hoje, o que acontece, a gente utilizando a rede 4G, é que quanto mais dispositivo conectado, mais lento fica. Claro. Então, o 5G não, ele permite que mais objetos fiquem conectados e não perca a velocidade aí da transferência. O mundo vai ficar instantâneo o tempo inteiro. Nossa. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. É maravilhoso, mas vamos ver. Calma que nós temos que ver as outras consequências. Tem o copo, meio copo cheio e meio copo vazio. Eu vejo sempre o copo meio cheio, vamos ver. Tomara, né? Obrigado, viu, Juliana? Obrigada, Bonier. Obrigado a você, até semana que vem. Até. Desde que estreou há 45 anos, o Fantástico sempre acompanhou os avanços da tecnologia. Mas e nos próximos 45 anos? Que inovações de hoje vão se tornar parte fundamental do nosso dia a dia? Para os especialistas, o futuro é de robôs e máquinas que raciocinam, aprendem, imaginam, máquinas que pensam. Prepare-se para entrar agora na era da inteligência artificial. O corredor infinito de um dos principais institutos de pesquisa do mundo. Os galpões e escritórios das empresas de alta tecnologia. Os laboratórios das universidades e dos gigantes da internet na Califórnia. É em lugares assim que jovens cientistas estão inventando o futuro. Um futuro com inteligência artificial. É uma revolução porque até hoje, quando a gente queria resolver um problema computacionalmente, a gente programava o computador e dava todas as regrinhas para o computador. Linhas e linhas de programa. Exatamente. Então eu falava, computador, se você achar o cenário A, faça B. Se você achar o cenário C, faça D. E assim por diante. Perfeito. Trabalhando há 26 anos nos Estados Unidos, a Fernanda Viegas, uma brasileira que estudou arte e virou cientista da computação, explica. Agora, com a inteligência artificial, a programação de computadores está ficando diferente. É só dar algumas instruções bem gerais para a máquina e, a partir daí... O programa vai aprendendo por si só. Que nem uma criança que vai aprendendo, isso aqui é uma bola, isso aqui é um carrinho, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é o meu pai. E aos pouquinhos, a criança vai entendendo o mundo ao seu redor. Os programas de inteligência artificial já estão no nosso dia a dia. Quando a gente vê um filme no aplicativo e ele logo recomenda outro parecido. Quando uma rede social sugere amigos. Ou quando um celular mostra o melhor caminho. A vantagem da inteligência artificial é que ela é capaz de abraçar uma quantidade enorme de informação de maneira muito rápida. Então, quando você está inundado de informação, como é o que acontece nos dias de hoje, a inteligência artificial ela pode te ajudar a trazer à tona o que é importante. No Rio, o astrofísico Clécio Debon usa a inteligência artificial na pesquisa científica para analisar imagens dos confins do espaço e também de poços de petróleo. Com a inteligência artificial, a gente consegue realizar tarefas que antes eram impossíveis, que eram exclusivas dos seres humanos. Mas como é que a inteligência artificial faz isso? Como é que um computador aprende? Imitando a máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano. E essa imitação não é fácil, porque o cérebro humano é muito complexo. Ele é formado por 86 bilhões de células chamadas neurônios, que se comunicam entre si por impulsos elétricos super rápidos. É por isso que o cérebro tem essa capacidade imensa de aprender e de se adaptar a coisas inesperadas. Na inteligência artificial, os programas de computador tentam imitar essa capacidade do cérebro, essa capacidade que nos faz humanos. Com o passar do tempo, com o avanço da ciência, essa imitação do cérebro está ficando cada vez melhor. Já existem até robôs inteligentes,
E a gente foi conhecer alguns deles. Vamos começar pelo robô pedestre, o Chacal, passeando pelos corredores infinitos do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido pela sigla em inglês, MIT. Nosso robô é inteligente porque ele está tomando decisões sobre como se comportar 10 vezes por segundo. O Michael não está controlando o robô. Ele só falou para o robô, sai daqui e vai para lá. E o que aparecer de obstáculo no meio, o robô vai decidindo o que fazer. Não é um robô tradicional que faz sempre a mesma coisa. O nosso tem câmeras e sensores que informam o que está acontecendo em volta. E aí o programa de inteligência artificial vai decidindo o que o robô deve fazer. É o que uma pessoa faria naturalmente. As aplicações práticas são muitas. Ele pode carregar a sua mala ao seu lado num aeroporto ou as compras no shopping. Num hospital, pode transportar remédios ou até mesmo os próprios pacientes. Eu poderia, da minha mesa, pedir uma pizza no celular e um robô viria até aqui entregar. Seria bacana. Seguindo pelos corredores infinitos, encontramos o robô Hermes, com um tipo diferente de inteligência artificial. Eu uso um ser humano para controlar o robô. O João se formou engenheiro na PUC do Rio e está fazendo doutorado no MIT. A tese é sobre o Hermes. Ele vai fazer um tipo de movimento, por exemplo, ele vai andar ou pular, alguma coisa assim. E a gente captura esse dado desse movimento dele, então as forças que ele aplicou e o movimento das juntas, por exemplo, e a gente transfere essa informação para o robô. E o robô, ele copia o movimento. E conforme ele vai copiando esse movimento, o ser humano sente fisicamente o que está acontecendo com o robô. Então a gente meio que fecha esse loop virtual entre os dois. O João está demonstrando o Hermes da cintura para baixo, mas também existe a parte da cintura para cima, que a gente vê nesses vídeos. Agora, você mostrou alguns vídeos em que o robô não está acoplado a um ser humano. Isso. E está se virando sozinho. Isso. É porque ele já aprendeu a fazer, então? É, exatamente. Então, a partir de agora, ele consegue desenvolver essas atividades sozinho, sem o controle do ser humano. A inspiração para o nome do robô veio da mitologia grega. Hermes, o deus da magia. E a inspiração para o robô em si veio do Japão. Começou, na verdade, com um desastre que teve em Fukushima em 2011, né, na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Depois de um terremoto e de um tsunami, estava vazando radiação. Era preciso entrar na área de perigo para desligar o sistema. Mas... por causa dos níveis de radiação no lugar, você não podia mandar um ser humano. O governo japonês lançou um SOS mundial. Precisamos de um robô para essa tarefa. Mas nenhum país tinha. Começou, depois disso, foi um esforço conjunto de toda a comunidade robótica para tentar resolver esse problema de os robôs que são capazes de navegar esse tipo de sistema totalmente desestruturado, né? Enquanto o robô do João tem formas humanas, no mesmo grupo de pesquisa dele, um colega mexicano desenvolve uma máquina inspirada num animal, o guepardo. Em inglês, cheetah. Parece um daqueles robôs de filme. Olha o que ele faz. Ele tem uma inteligência diferente, mais primitiva. Ele consegue se equilibrar e reagir a imprevistos. Se é empurrado, ele estica a perna para não cair. Ele tem essa habilidade que pessoas e animais têm, mas nem percebem. Quando você caminha, o seu cérebro calcula onde colocar o pé, quanta força usar, como desviar de obstáculos. Mas você nem pensa nisso, é intuitivo. E ele é um robô que faz essas mesmas coisas. O mais incrível é que o cheetah não tem câmeras, não tem visão. Ele se orienta pelo tato. Nós queremos que ele seja usado no futuro em operações de resgate, depois de um terremoto, por exemplo. É por isso que ele tem pernas, porque pernas conseguem passar por cima de lugares que rodas não conseguiriam alcançar. Agora que a gente já conheceu as máquinas inteligentes de Massachusetts, vamos cruzar os Estados Unidos, até a Califórnia,
onde um outro robô está atraindo muita atenção. Entre tantos robôs que usam inteligência artificial, tem um que se destaca, porque ele faz previsões do que ele vai fazer. É um robô que tem imaginação, coisa de louco, né? Fica num laboratório aqui perto de São Francisco e a gente vai lá ver qual é. É na famosa Universidade da Califórnia, em Berkeley, que o robô, chamado Vestri, foi desenvolvido. À primeira vista, não parece nada demais. Um braço robótico que empurra peças de plástico para lá e para cá. Só que antes de se mexer, o Vestri pensa. Imagina as várias opções de trajetória. E só aí decide qual é a melhor. E ele consegue improvisar com objetos que nunca viu. O Frederick, que é um engenheiro pesquisador aqui do robô, me deu uma sugestão de a gente botar um objeto, vou botar o meu caderninho de anotações aqui, para o robô pegar o caderno e levar de um ponto para outro. É um objeto que ele nunca viu. O Eric só determinou a saída e a chegada, na diagonal. Ele está conseguindo. O robô fez direitinho. No computador dá para rever como é que o Vestri tomou a decisão de qual trajetória seguir. Aqui do lado direito você vê as previsões para as diferentes ações que ele pode tomar. Então essas 3 imagens do lado direito não aconteceram. Era o robô imaginando o que ele poderia fazer. Exatamente. A de cima é a que ele achou a melhor. E aí o robô fez. O chefe da pesquisa explica por que um movimento que parece tão simples, na verdade, é um grande avanço. Existe um fato curioso da inteligência artificial que é o seguinte: coisas que para a gente são muito difíceis, como jogar xadrez, para as máquinas são fáceis. E coisas que para a gente são muito simples, como mover os braços e perceber o mundo, para elas é muito complicado. O Vestri, o Cheetah, o Hermes, o Chacal. Cada um no seu estilo, todos robôs que usam inteligência artificial para fazer o bem. Mas e se a inteligência artificial fizer o mal? Na série de filmes do Exterminador do Futuro, um sistema militar com inteligência artificial se revolta contra a humanidade e provoca uma catástrofe nuclear. Pessoas influentes, como o bilionário Bill Gates e o físico Stephen Hawking, que morreu esse ano, já pediram limites para a inteligência artificial, para evitar o descontrole, para evitar um apocalipse provocado por máquinas do mal. Faz sentido essa preocupação? O astrofísico Clécio Debon avalia que a inteligência artificial ainda está longe desse ponto. As ferramentas de inteligência artificial, elas são muito especializadas. Uma ferramenta que sabe reconhecer uma maçã, muitas das vezes não vai saber jogar xadrez. Então, elas executam tarefas que são muito especializadas. Nos laboratórios do Google em Boston, a pesquisadora Fernanda Viegas também acha que a ficção do cinema, por enquanto, é só ficção. Eu sou uma otimista cautelosa. Eu estou torcendo para que os melhores usos de inteligência artificial ganhem e que a gente cada vez mais consiga usar essa tecnologia para resolver problemas que a gente nunca foi capaz de resolver. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também, como sempre, tem que ter cuidado e usar a tecnologia responsavelmente. E o chefe da pesquisa do Vestri, o robô que tem imaginação, alerta. Acho que são preocupações reais. Talvez não hoje, talvez num futuro muito distante, mas são preocupações reais. Como com toda tecnologia, vão surgir consequências positivas e negativas. A melhor maneira de lidar com isso é estudar a fundo a inteligência artificial, principalmente no ambiente universitário aberto. A humanidade enfrentou todos os seus desafios assim, através do entendimento.